Cachorro Caramelo estava desesperado com lata presa na sua cabeça. Foi quando descobriram tudo. O som metálico ecoou antes mesmo que alguém entendesse o que estava acontecendo. Era um barulho seco, repetido, misturado ao arrastar apressado de patas no asfalto quente da rua principal. Quem estava na feira livre naquela manhã de sábado ainda tentava escolher tomates ou negociar o preço da banana quando viu, entre uma barraca e outra, um cachorro caramelo surgir em disparada, derrubando caixas, espalhando frutas e provocando um susto coletivo. O cachorro corria sem enxergar. Uma lata grande, amassada e suja, estava completamente presa à sua cabeça. A cada passo, o metal batia no chão, fazendo um som angustiante que causava arrepio. Algumas pessoas levaram as mãos à boca, outras recuaram instintivamente. Ninguém ali estava preparado para aquela cena. Caramelo, conhecido por todos na região, sempre foi um cachorro de rua tranquilo. Circulava entre a praça, a igreja e a feira como se aquele território fosse seu. Nunca foi agressivo, nunca pediu nada além de restos de comida e sombra nos dias mais quentes. Mas naquele instante, ele não era o mesmo. Seu corpo tremia, a respiração estava acelerada e o desespero fazia bater contra tudo ao redor. O cheiro de frutas maduras misturado ao de bolo recém-saído do forno tornava o ambiente confuso para os sentidos. O som das conversas cessou aos poucos, substituído por murmúrios aflitos. Algumas pessoas tentaram se aproximar, mas Caramelo desviava bruscamente, assustado com qualquer movimento inesperado. A lata limitava sua audição e visão, aumentando ainda mais o pânico. Dona Lúcia, que vendia bolos de fubá na feira há mais de 20 anos, foi a primeira a reagir de forma diferente. Em vez de correr ou gritar, ela largou a faca com que cortava os pedaços e saiu de trás da barraca com passos lentos. Ela conhecia Caramelo desde filhote. Muitas vezes havia deixado um pedaço de bolo amanhecido perto do coreto, e o cachorro sempre voltava no dia seguinte. Ela chamou seu nome com voz baixa, quase um sussurro. Caramelo hesitou por um segundo. O cheiro doce do bolo chegou até ele, trazendo uma memória antiga de conforto. Mas o medo falou mais alto. Ele deu um salto para trás, bateu a lateral da lata em uma perna de madeira e caiu de lado. Um gemido abafado saiu de dentro do metal. O coração de Dona Lúcia apertou. Algumas pessoas começaram a sugerir puxar a lata com força, outras falavam em jogar água, enquanto havia quem apenas observasse, paralisado. A falta de organização tornou tudo mais difícil. Cada tentativa desordenada fazia Caramelo se afastar ainda mais, correndo para a rua lateral da feira e desaparecendo por alguns segundos. Quando ele voltou a surgir, estava ainda mais desorientado. A lata agora tinha uma abertura torta, resultado das batidas, e parecia ainda mais presa. O sol refletia no metal, incomodando seus olhos. O calor aumentava, e o cachorro arfava, exausto. A feira, que costumava ser um lugar de encontros alegres, se transformou em um cenário de tensão. As vendas foram interrompidas. O som do sino da igreja próxima tocou fora do horário habitual, chamando a atenção de moradores que não estavam ali. Em poucos minutos, mais gente se aproximou, atraída pelo tumulto. Entre essas pessoas estava Clara, professora aposentada, que caminhava todas as manhãs pela praça para alongar as pernas. Ela parou ao ver a aglomeração e logo entendeu o que estava acontecendo. Seu olhar não se fixou apenas na lata, mas no comportamento de Caramelo. Ela percebeu algo que poucos notaram naquele momento. Entre uma corrida e outra, o cachorro sempre tentava voltar para perto do coreto, como se aquele fosse seu ponto seguro. Clara não disse nada. Apenas ficou ali, observando. Viu como Caramelo evitava mãos levantadas, mas reagia menos quando alguém se abaixava. Viu como ele se acalmava por segundos ao ouvir vozes suaves. Aquela observação silenciosa seria importante mais adiante, embora ninguém soubesse ainda. Depois de quase 1 hora de tentativas frustradas, Caramelo conseguiu escapar da feira e correu em direção à praça. O barulho da lata foi diminuindo até desaparecer na rua de paralelepípedos. Um silêncio pesado ficou no ar. As pessoas se entreolharam, frustradas, com a sensação incômoda de terem falhado. Dona Lúcia voltou para sua barraca com os olhos marejados. O bolo esfriava sobre a mesa, esquecido. Clara sentou-se em um banco da praça, sentindo o cheiro da terra quente e ouvindo apenas o canto distante dos pássaros. A rotina da cidade havia sido quebrada de uma forma inesperada. Mais tarde naquele dia, comentários se espalharam pelas casas,
pelas calçadas e pelo rádio local. Ninguém sabia exatamente de onde tinha vindo aquela lata. Alguns falavam da feira, outros de lixo jogado perto do rio. O que era certo é que Caramelo estava sofrendo, e aquilo incomodava profundamente uma comunidade acostumada a resolver seus próprios problemas. Ao cair da tarde, o céu ganhou tons alaranjados. O vento trouxe o cheiro de café passado nas casas próximas. Embaixo do coreto, parcialmente escondido, Caramelo estava deitado, exausto. A lata ainda presa à cabeça abafava os sons ao redor, mas ele sentia algo diferente no ar. Não era só medo. Era cansaço, confusão e uma necessidade silenciosa de confiar, mesmo sem saber como. Aquele dia terminou sem soluções, mas com uma certeza compartilhada por todos que presenciaram a cena. Nada na cidade seria exatamente igual depois do desespero de um cachorro caramelo com uma lata presa na cabeça. A noite caiu devagar sobre a cidade, trazendo um ar mais fresco que amenizou o calor do dia. As luzes amarelas dos postes se acenderam uma a uma, iluminando a praça e o coreto onde Caramelo permanecia encolhido. O cheiro da terra começava a mudar, misturado agora com o perfume das plantas regadas pelos moradores ao final da tarde. Mesmo cansado, o cachorro não conseguia descansar completamente. A lata fazia qualquer movimento ecoar dentro de sua cabeça, amplificando sons simples como o farfalhar das folhas ou o passo distante de alguém caminhando. Ele tentou levantar, mas o peso do metal o desequilibrou novamente. Deitou-se de lado, respirando com dificuldade, sentindo a aspereza da ferrugem roçar em seu focinho. A fome começava a apertar, porém o medo era maior do que a necessidade de procurar comida. Caramelo, que sempre fora persistente, agora se sentia pequeno diante daquela situação que não compreendia. Do outro lado da praça, Clara observava de longe, sentada no mesmo banco de madeira onde costumava ler pela manhã. Ela não se aproximou. Apenas ficou ali, respeitando o espaço do animal, deixando que ele se acostumasse com sua presença silenciosa. O vento leve trouxe até ela o som abafado da respiração de Caramelo, e aquilo tocou fundo em algo que ela mesma não sabia explicar. Desde que havia se aposentado, seus dias pareciam longos demais, vazios demais. Ver aquele cachorro lutando sozinho despertava nela um desejo antigo de cuidar. Enquanto isso, nas casas ao redor, o assunto era apenas um. Famílias jantavam. Comentando o ocorrido, crianças perguntavam pelo cachorro caramelo da praça, e muitos se perguntavam como algo assim tinha acontecido. Alguns lembravam do galpão abandonado perto do rio, onde latas e restos se acumulavam há anos. Outros diziam que era descuido da feira. As conversas iam se formando, preparando sem que ninguém percebesse uma mudança coletiva. Mais tarde, Dona Lúcia fechou sua barraca em silêncio. Levou para casa alguns pedaços de bolo que sobraram e, por impulso, separou um em um prato simples. Colocou uma toalha por cima e saiu novamente, caminhando devagar até a praça. O cheiro do fubá quente se espalhou pelo ar noturno. Ela não chamou Caramelo. Apenas deixou o prato a uma distância segura e se afastou alguns passos. Caramelo sentiu o cheiro quase imediatamente. Seu estômago roncou. Ele levantou a cabeça com esforço, girando lentamente para localizar a origem daquele aroma tão conhecido. A memória do cuidado, repetida tantas vezes ao longo dos anos, falou mais alto que o medo. Com passos curtos e hesitantes, ele se aproximou do prato, pronto para recuar a qualquer sinal de perigo. Comeu devagar, sentindo o gosto simples e reconfortante, enquanto Dona Lúcia observava com os olhos marejados, sem tentar tocá-lo. Depois de comer, Caramelo se afastou um pouco, mas não fugiu. Deitou-se novamente perto do coreto, sentindo o corpo pesado. Aquela pequena vitória teve um custo emocional. Ele havia se exposto, confiado por alguns minutos, e isso deixou vulnerável. Ainda assim, algo dentro dele parecia menos apertado. Os dias seguintes começaram a seguir um novo ritmo. Pela manhã, a praça acordava com mais movimento. Pessoas paravam para observar Caramelo de longe. Algumas deixavam água, outras apenas ficavam em silêncio. Clara passou a ir à praça em horários diferentes, anotando mentalmente os momentos em que o cachorro parecia mais calmo. Ela percebeu que o barulho intenso deixava agitado, mas vozes baixas o acalmavam. Essa observação não era por acaso. Sua antiga profissão a ensinara a olhar com atenção e paciência. O ambiente também começou a mudar. A prefeitura colocou um aviso simples perto da feira pedindo cuidado com o descarte de lixo. Os feirantes passaram a usar recipientes fechados,
mesmo reclamando do trabalho extra. O som das barracas sendo montadas ficou mais organizado, menos caótico. Tudo isso impactava diretamente o comportamento de Caramelo, que passou a circular menos agitado nos arredores, embora a lata ainda fosse um obstáculo constante. Em uma tarde nublada, Clara se sentou no chão, a alguns metros do cachorro, e começou a falar sozinha, contando histórias da cidade antiga, de quando a praça era apenas terra batida. Caramelo ouviu. Não entendia as palavras, mas sentia o tom. Aos poucos, a respiração dele se tornou mais lenta. A confiança começava a nascer, frágil como um fio, mas real. Nada estava resolvido ainda. A lata permanecia ali, lembrando a todos que o problema exigia mais do que boa vontade. Mas, naquele momento, algo essencial havia mudado. Caramelo não estava mais completamente sozinho. E a cidade, mesmo sem perceber, começava a aprender a esperar, observar e cuidar. A manhã seguinte nasceu com um céu claro e um vento leve que fazia as árvores da praça balançarem suavemente. O som das folhas se misturava ao canto dos pássaros, criando um ambiente mais calmo do que o dia anterior. Caramelo despertou devagar, com o corpo dolorido e o focinho ainda sensível ao contato áspero do metal. A lata continuava presa, mas ele havia aprendido a mover a cabeça com mais cuidado para evitar o choque constante contra o chão. O cheiro de pão fresco vindo da padaria da esquina chegou até ele, despertando a fome novamente. Caramelo se levantou com esforço e caminhou até a sombra de uma árvore, onde havia uma tigela de água deixada por alguém durante a madrugada. Ele bebeu com cuidado, sentindo o alívio da água fria escorrendo pela garganta. Aquela simples presença de cuidado silencioso fez com que seu rabo se movesse levemente, quase imperceptível. Clara apareceu pouco depois, carregando uma bolsa de pano e usando um chapéu antigo para se proteger do sol. Ela caminhava devagar, respeitando a distância que havia aprendido a manter. Sentou-se no banco de sempre e observou. Percebeu que Caramelo já não se chocava contra tudo ao redor. Ele parecia mais atento, mais consciente do espaço, apesar da limitação. Essa mudança pequena, porém significativa, reforçou a ideia de que o tempo e a paciência seriam aliados. Na feira, a movimentação começou mais cedo. Os feirantes falavam baixo, quase em consenso, como se o episódio tivesse deixado uma marca coletiva. Dona Lúcia organizava seus bolos com cuidado, separando novamente alguns pedaços em um prato simples. O cheiro doce se espalhou pelo ar, alcançando a praça. Caramelo reconheceu o aroma e levantou a cabeça. Não correu. Apenas observou, avaliando. Quando Dona Lúcia se aproximou, parou a uma distância segura e colocou o prato no chão. O cachorro hesitou. O medo ainda existia, mas agora vinha acompanhado de uma curiosidade cautelosa. Ele se aproximou aos poucos, sentindo o chão frio sob as patas e o coração bater acelerado. Comeu devagar, atento a cada som. Dona Lúcia permaneceu em silêncio, com as mãos cruzadas, respirando fundo para conter a vontade de tocá-lo. Esse pequeno ritual se repetiu ao longo da semana. Cada dia trazia um avanço mínimo e um esforço visível. Caramelo começou a permanecer mais tempo perto das pessoas, embora ainda recuasse ao menor gesto brusco. O custo dessas pequenas vitórias era o cansaço emocional. Cada aproximação exigia dele uma coragem que drenava suas forças, mas também lhe dava algo em troca, uma sensação nova de segurança. Clara passou a conversar com outros moradores, trocando informações e observações. Comentou sobre o galpão abandonado perto do rio, lembrando que havia visto latas espalhadas ali anos antes. Essa conversa despertou interesse e preocupação. Algumas pessoas decidiram visitar o local no fim de semana, não apenas por Caramelo, mas por perceberem que o problema era maior e antigo. Enquanto isso, Caramelo enfrentava obstáculos constantes. A lata, além de pesada, dificultava sua alimentação quando não havia alguém para ajudá-lo. Ele precisava encontrar ângulos específicos para alcançar a comida, e qualquer erro fazia o metal bater novamente, causando desconforto. Além disso, o barulho inesperado de motos ou carros o deixava tenso, fazendo correr sem direção por alguns segundos antes de se acalmar. Em uma tarde mais quente, uma criança se aproximou correndo, curiosa. O movimento rápido assustou Caramelo, que se afastou bruscamente e acabou batendo a lata contra o banco da praça. O som ecoou forte, e ele caiu de lado. O susto foi geral. Clara se levantou rapidamente, pedindo calma, enquanto Dona Lúcia segurava a criança pelo braço, explicando com voz firme a importância de ir devagar.
O episódio reforçou para todos que qualquer avanço poderia ser perdido. Em segundos, o ambiente da praça começou a se transformar. Mais pessoas traziam água, algumas colocavam panos para fazer sombra. O chão, antes seco, foi molhado por moradores para diminuir o calor. O cheiro de terra molhada se espalhou, trazendo uma sensação de frescor. Caramelo sentiu essa mudança e passou a deitar com mais frequência, descansando entre uma tentativa e outra de adaptação. Ao final daquela semana, Clara percebeu algo novo. Em certos momentos, Caramelo inclinava a cabeça de um jeito específico, como se tentasse aliviar um incômodo constante. Ela guardou essa observação com cuidado, sabendo que poderia ser importante. Nada ainda apontava para uma solução imediata, mas cada detalhe observado, cada gesto repetido, preparava o caminho para algo maior. A cidade seguia seu ritmo, mas agora com um olhar diferente. O cachorro Caramelo deixará de ser apenas parte da paisagem. Tornará-se um espelho de algo que todos precisavam enfrentar juntos, com paciência, atenção e responsabilidade. Os dias começaram a se suceder com uma regularidade diferente, como se a cidade tivesse ajustado o próprio ritmo ao passo cauteloso de Caramelo. O sol já não parecia tão agressivo nas manhãs, e nuvens passageiras traziam sombras que refrescavam a praça. O cachorro acordava sempre no mesmo canto, perto do coreto, onde o chão era mais liso e conhecido. Ali ele se sentia menos ameaçado, mesmo com a lata ainda limitando seus sentidos. Caramelo passou a reconhecer sons específicos. O rangido do portão da padaria anunciava restos de pão jogados na lixeira externa. O arrastar de chinelos de Dona Lúcia vinha sempre acompanhado de cheiro doce. A bolsa de pano de Clara fazia um ruído suave quando ela se sentava no banco. Essas referências ajudavam o cachorro a se orientar e a reduzir o pânico. Ainda assim, cada passo exigia atenção constante, e o esforço mental o deixava exausto ao final do dia. Clara intensificou suas observações. Ela percebeu que, em certos momentos, Caramelo esfregava a lateral da lata no chão, não com violência, mas com cuidado. Não era apenas tentativa de retirada. Havia algo ali que parecia aliviar um incômodo específico. Ao se aproximar um pouco mais, mantendo a calma, ela notou um leve cheiro diferente, não desagradável, mas estranho, vindo de dentro do metal. Aquela percepção ficou guardada, sem conclusões apressadas. Enquanto isso, a conversa sobre o galpão abandonado ganhou força. No sábado pela manhã, alguns moradores caminharam até o local, levando sacos e luvas. O espaço estava tomado por restos antigos, latas enferrujadas e embalagens esquecidas pelo tempo. O cheiro de ferrugem e umidade era forte. Aquela limpeza improvisada não resolvia tudo, mas trouxe consciência. A coincidência de a lata ter vindo dali deixou de parecer acaso. A consequência foi imediata. A prefeitura foi acionada, e um aviso de limpeza regular foi prometido. Caramelo não participou diretamente desse movimento, mas sentiu seus efeitos. O entorno da praça ficou mais silencioso nos dias seguintes, com menos lixo espalhado. Isso reduziu riscos e deixou o cachorro menos alerta o tempo todo. Ele começou a se deitar de barriga para cima em momentos breves, sinal raro de confiança. Cada gesto assim tinha um custo emocional, pois o deixava vulnerável, mas também trazia alívio. Dona Lúcia tentou algo novo em uma tarde tranquila. Em vez de apenas deixar o prato no chão, ela se sentou a alguns metros, com as costas apoiadas na árvore. Falava baixo, comentando sobre o clima, sobre a feira, sobre coisas simples. Caramelo ouviu. Aproximou-se, comeu, e pela primeira vez não se afastou imediatamente. Permaneceu ali por alguns minutos, sentindo o cheiro familiar e o som constante da voz humana. Esse avanço, embora pequeno, fortaleceu a ideia de que a confiança podia ser construída. Nem tudo, porém, era progresso. Em um fim de tarde mais movimentado, um caminhão passou buzinando perto da praça. O som alto fez Caramelo disparar em pânico. Ele correu sem direção, bateu a lata em um poste e caiu. O impacto deixou o metal ainda mais deformado. Clara e Dona Lúcia chegaram rápido, mas não tocaram. Esperaram. O cachorro levou tempo para se levantar, tremendo, e aquele episódio custou dias de recuo emocional. Ele voltou a se afastar mais, a desconfiar novamente. O ambiente refletia essa instabilidade. A praça, que parecia mais leve, voltou a ficar tensa por um tempo. As pessoas aprenderam, aos poucos, que o progresso não era linear. Clara sentiu isso profundamente.
Em casa, ela pensava em Caramelo, revendo mentalmente cada detalhe observado. Em uma dessas noites, lembrou-se de uma tesoura de ponta arredondada que usava para pequenos reparos domésticos. A ideia surgiu com cautela, sem pressa, sabendo que ainda não era o momento. Caramelo, por sua vez, enfrentava seu conflito interno com mais clareza. A vontade de se aproximar lutava constantemente com o medo. Ele queria descansar sem sobressaltos, mas qualquer lembrança do susto recente o fazia se encolher. Em momentos de silêncio, quando a praça ficava vazia, ele choramingava baixo, um som quase imperceptível, liberando a tensão acumulada. Com o passar das semanas, o clima começou a mudar novamente. Chuvas leves deixaram o chão úmido, o ar mais fresco, e o cheiro de terra molhada trouxe um efeito calmante. Caramelo passou a caminhar melhor nesse ambiente, escorregando menos. As pessoas, aprendendo com os erros, mantinham distância e respeitavam seus limites. Nada ainda indicava uma solução definitiva. Mas cada observação de Clara, cada gesto cuidadoso de Dona Lúcia, cada ajuste da cidade criava uma base sólida. O esforço era constante, visível e compartilhado. Caramelo, mesmo sem entender tudo, sentia que algo estava sendo preparado ao seu redor, com paciência, respeito e um cuidado que ele nunca havia conhecido por tanto tempo. O quarto mês começou com mudanças sutis no ar e no comportamento das pessoas. As manhãs estavam mais frescas, e a luz do sol atravessava as árvores da praça de forma suave, criando manchas claras no chão. Caramelo já reconhecia esses padrões e escolhia onde se deitar para sentir menos calor. A lata ainda era um peso constante, mas ele havia aprendido a se movimentar com mais cuidado, evitando choques bruscos sempre que possível. Clara passou a chegar mais cedo. Ela trazia um pano limpo na bolsa, que deixava dobrado sobre o banco, não como tentativa de aproximação direta, mas como parte do cenário. A presença constante daquele objeto simples preparava o ambiente para algo maior. Caramelo observava de longe, farejando o ar, sentindo que nada ali representava ameaça imediata. Dona Lúcia continuava com seus rituais. O bolo, agora, vinha em pedaços menores, facilitando para o cachorro alcançar sem bater a lata. Esse ajuste teve um custo para ela, que precisava preparar mais unidades, gastando tempo e ingredientes, mas ela aceitava sem reclamar. O cheiro doce seguia sendo um dos poucos elementos capazes de fazer Caramelo se aproximar sem hesitar demais. A praça começou a receber mais visitantes curiosos. Alguns vinham apenas observar, outros traziam cadeiras para sentar. Clara, percebendo o risco, conversou com algumas pessoas, pedindo calma e silêncio. A cultura do interior ajudava. As pessoas se conheciam, respeitavam pedidos diretos. Aos poucos, o ambiente se mantinha controlado, evitando sustos desnecessários. Em uma tarde tranquila, Caramelo se aproximou mais do banco de Clara do que nunca. Ele não encostou, mas ficou a poucos passos, respirando com dificuldade por causa do metal, porém visivelmente menos tenso. Clara permaneceu imóvel, sentindo o cheiro de poeira e folhas secas ao redor. Aquele momento foi resultado de semanas de preparo silencioso. O vento trouxe uma novidade. Um cheiro diferente, vindo de dentro da lata, ficou mais evidente. Clara percebeu também. Não era algo forte, mas lembrava algo úmido, antigo. Ela se lembrou da observação feita semanas antes, quando o Caramelo esfregava a lateral da lata no chão. Aquilo reforçou a ideia de que havia algo ali que precisava de atenção, não apenas a retirada do metal. Naquela noite, Clara conversou com Dona Lúcia em frente à padaria. Falou sobre suas percepções, sobre o cheiro e os movimentos específicos do cachorro. Dona Lúcia ouviu com atenção, lembrando-se de como Caramelo sempre lambia a parte interna da lata quando estava deitado. Essa troca de informações criou uma base mais clara para as próximas decisões. Enquanto isso, Caramelo enfrentava um novo obstáculo. A lata, deformada pelos impactos, começou a pressionar mais um lado de seu rosto. Ele sentia incômodo constante, o que o deixava inquieto. Caminhava menos, descansava mais, e sua sensibilidade a sons aumentava. Esse desgaste emocional cobrava seu preço, fazendo-se encolher com mais frequência. A cidade respondeu de forma prática. Um aviso simples foi colocado na praça, pedindo silêncio e cuidado. O sino da igreja voltou a tocar apenas nos horários tradicionais. O ambiente se tornou mais previsível, ajudando Caramelo a se sentir menos ameaçado. Essas mudanças, embora pequenas,
exigiram esforço coletivo e adaptação de hábitos antigos. Clara decidiu testar um limite novo. Em uma manhã calma, ela estendeu o pano limpo no chão, a poucos metros de Caramelo, e recuou. O tecido branco contrastava com o chão escuro. Caramelo observou por longos minutos, cheirando o ar. Aproximou-se lentamente e deitou sobre o pano, sentindo a textura macia sob o corpo cansado. Aquele contato não resolvia nada diretamente, mas simbolizava uma aceitação maior do ambiente preparado para ele. Dona Lúcia chegou pouco depois, trazendo água. Colocou a tigela perto do pano, sem se aproximar demais. Caramelo bebeu, sentindo o frescor aliviar um pouco o desconforto. Cada pequena vitória vinha acompanhada de um sacrifício. Ele precisava se expor, confiar, enfrentar o medo para conseguir esses momentos de alívio. Ao final daquele mês, Clara percebeu que o tempo estava se tornando um fator crítico. A pressão da lata não poderia continuar indefinidamente. Em casa, ela organizou mentalmente tudo o que havia sido apresentado até ali. O pano, a tesoura guardada, a confiança construída. Nada seria feito sem preparo. Nada poderia ser apressado. Caramelo, deitado sob o céu nublado da tarde, sentia o corpo pesado, mas também algo novo. Uma presença constante, previsível, que não o forçava, não o assustava. O ambiente ao seu redor havia mudado, e ele, mesmo sem entender como, começava a mudar junto. O quinto mês trouxe chuvas mais frequentes e um cheiro constante de terra molhada que se espalhava pela praça logo nas primeiras horas da manhã. As poças refletiam o céu cinza, e o som suave da água pingando das árvores criava um ambiente mais silencioso. Caramelo sentia essa mudança no ar e reagia com mais calma. O frescor diminuía a irritação provocada pelo metal, embora o peso da lata continuasse a incomodar. Ele passou a dormir por períodos mais longos, estendido sobre o pano que Clara deixava no mesmo lugar todos os dias. A textura macia ajudava a aliviar o cansaço acumulado. A repetição daquele gesto criou uma regra clara no pequeno universo que se formara ao redor do cachorro. O pano não se movia sem aviso, as pessoas não se aproximavam sem preparação, e os sons eram controlados sempre que possível. Essa previsibilidade se tornou essencial para que Caramelo não entrasse em pânico. Clara observava atentamente cada movimento. Ela percebeu que, após as chuvas, Caramelo esfregava menos a lata no chão. O metal parecia mais frio, menos agressivo. No entanto, o cheiro vindo de dentro ficava mais evidente nesses dias úmidos. A professora aposentada entendeu que o tempo não era apenas um aliado, mas também um limite. Algo ali precisava de cuidado antes que o desconforto aumentasse. Dona Lúcia, por sua vez, ajustou novamente sua rotina. Passou a trazer água morna nas manhãs frias e comida mais macia nos dias chuvosos. Esses detalhes exigiam mais preparo e atenção, mas eram recompensados quando Caramelo permanecia mais tempo por perto. Cada vez que ele não fugia era uma vitória silenciosa, conquistada com paciência. Em uma tarde chuvosa, Clara se aproximou um pouco mais do que o habitual. Sentou-se no chão, a uma distância ainda segura, e colocou a tesoura de ponta arredondada ao seu lado, visível, sem tocá-la. Aquela ferramenta, apresentada de forma neutra, fazia parte do ambiente, não de uma ação imediata. Caramelo percebeu o objeto, inclinou a cabeça e permaneceu imóvel. O coração dele acelerou, mas ele não recuou. Esse momento marcou um avanço importante, embora nada tenha sido feito. O som da chuva intensificou-se, abafando ruídos externos. A praça ficou quase vazia. Caramelo deitou-se novamente, sentindo o pano úmido sob o corpo. Clara permaneceu ali, respirando devagar, deixando que o tempo passasse. O esforço emocional daquele instante era grande para ambos. Para ela, a responsabilidade de não errar. Para ele, a luta interna entre fugir e confiar. Nos dias seguintes, Clara repetiu o gesto. A tesoura aparecia, sempre no mesmo lugar, sempre sem pressa. Caramelo começou a ignorá-la, focando apenas no cheiro da comida e no silêncio ao redor. Essa preparação cuidadosa teve um custo. Qualquer passo em falso poderia destruir semanas de trabalho. A tensão era constante. Enquanto isso, a cidade continuava se adaptando. O galpão perto do rio começou a ser limpo com mais frequência. Caminhões passaram a recolher lixo regularmente. Essas mudanças reduziram o risco de novos acidentes e reforçaram um senso de responsabilidade coletiva.
As pessoas comentavam que tudo aquilo tinha começado por causa de um cachorro. A consequência era um ambiente mais seguro para todos. Em um final de tarde, após a chuva cessar, Clara percebeu algo novo. Caramelo lambia insistentemente uma parte específica dentro da lata, girando a cabeça com cuidado. O gesto era repetido, quase automático. Isso confirmou uma suspeita antiga. Havia ali uma área sensível que... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Precisava de atenção especial. Não se tratava apenas de retirar o metal, mas de cuidar do que estava protegido por ele. Dona Lúcia foi chamada para observar. Ela se aproximou com cautela e também percebeu o comportamento. As duas trocaram olhares silenciosos. A decisão começou a se formar, ainda sem palavras. O momento exigiria calma, ajuda e preparo. Caramelo sentia o cansaço acumulado de meses. Seu corpo estava mais frágil, e a lata parecia cada vez mais pesada. Mesmo assim, ele continuava ali, retornando à praça todos os dias. Esse retorno constante era um sinal claro de que a confiança estava enraizada. Cada dia ali era uma escolha, feita apesar do medo. Ao final daquele mês, o ambiente estava pronto de uma forma que não existia antes. As pessoas sabiam esperar, o cachorro sabia reconhecer gestos, e as ferramentas necessárias já faziam parte do cenário. Nada ainda havia sido resolvido, mas tudo estava preparado para que, quando chegasse o momento certo, fosse feito com cuidado, respeito e a delicadeza que Caramelo aprenderá a aceitar. O sexto mês começou com dias mais claros e um sol suave que secava o chão da praça logo após as chuvas. O ar estava leve, e o cheiro de terra úmida dava lugar ao perfume das flores recém-plantadas pelos moradores. Caramelo continuava a chegar cedo, caminhando com passos lentos, mas firmes. A lata permanecia ali, porém ele já não demonstrava o mesmo desespero inicial. O sofrimento havia se transformado em resistência, construída dia após dia. Clara sentia que o momento se aproximava. Não havia pressa, mas havia uma urgência silenciosa. Em uma manhã especialmente tranquila, ela sentou-se no chão com o pano estendido e colocou a tesoura ao seu lado, como vinha fazendo. Dona Lúcia estava por perto, organizando os bolos com cuidado, observando a distância. O ambiente estava preparado, as regras respeitadas. Caramelo se aproximou devagar. Comeu, bebeu água e deitou sobre o pano. Sua respiração estava mais lenta, os músculos menos tensos. Clara estendeu a mão lentamente, parando antes de tocar. Esperou. O cachorro permaneceu imóvel, sentindo apenas o deslocamento do ar. Esse foi um dos momentos mais delicados de todo o processo. O custo emocional era alto. Qualquer erro significaria recuar semanas. Ela tocou levemente a lateral da lata, apenas por um segundo, e retirou a mão. Caramelo estremeceu, mas não se levantou. O coração dele batia rápido, porém o corpo permaneceu no lugar. Aquela vitória mínima teve um preço. Ele passou o resto do dia inquieto, andando de um lado para outro, liberando a tensão acumulada. Nos dias seguintes, Clara repetiu o toque breve, sempre no mesmo ponto, sempre com pausas longas. Dona Lúcia continuava oferecendo comida e água, mantendo o ritual que dava segurança ao cachorro. A cidade colaborava, mantendo o silêncio e a previsibilidade. Cada pequeno avanço exigia um esforço coletivo. Em uma tarde calma, Clara percebeu que a lata estava ligeiramente mais solta em um dos lados, resultado das deformações antigas. Ela não tentou nada naquele momento. Guardou a informação com cuidado. A preparação estava completa, mas a ação ainda precisava do instante certo. Caramelo começou a aceitar o toque com menos rigidez. Seus músculos relaxavam mais rápido, embora o medo nunca desaparecesse completamente. Ele vivia um conflito interno constante. Queria se livrar do incômodo, mas temia a mudança. A lata, apesar de tudo, havia se tornado parte de sua rotina, protegendo algo sensível. Abrir mão dela exigia confiança total. O ambiente da praça refletia essa tensão contida. As pessoas falavam em voz baixa, sentavam-se mais afastadas. O som dos passos era controlado. O vento trazia o cheiro do café passado nas casas próximas, criando uma sensação de acolhimento. Tudo parecia conspirar para um momento decisivo.
Clara escolheu um fim de tarde em que o céu estava limpo e o calor ameno. Caramelo estava deitado, tranquilo. Dona Lúcia aproximou-se, sentando-se do outro lado, criando um círculo de segurança. A tesoura foi posicionada com cuidado. Não havia pressa, apenas atenção. O primeiro corte foi pequeno, quase simbólico. Um leve estalo do metal ecoou baixo. Caramelo se enrijeceu, mas não se moveu. Clara parou, esperou, respirou junto com ele. O segundo corte ampliou um pouco mais a abertura. O metal cedeu com um som seco. O cheiro vindo de dentro se espalhou no ar, confirmando a suspeita antiga. Havia ali uma área sensível, já cicatrizando, protegida pela lata durante todo aquele tempo. A percepção trouxe uma mistura de alívio e cuidado redobrado. Clara não avançou mais naquele dia. Recuar naquele ponto foi uma escolha difícil, mas necessária. A vitória parcial teve um custo. A lata continuava ali, e o processo precisaria de mais tempo. Caramelo, ao final, levantou-se lentamente e caminhou alguns passos. Ele sentia o metal mais solto, menos pressionando. O desconforto diminuiu um pouco, e isso foi suficiente para que ele permanecesse na praça até o anoitecer. O sexto mês terminou com a sensação clara de que algo importante havia sido iniciado. Nada estava concluído, mas a confiança havia alcançado um nível que parecia impensável meses antes. Caramelo, mesmo cansado, continuava escolhendo ficar. E essa escolha diária era o maior sinal de que o esforço estava valendo a pena. O sétimo mês chegou com um clima mais seco e dias de céu aberto, trazendo uma sensação de estabilidade que há muito não se sentia. A praça parecia mais viva, com flores coloridas surgindo nos canteiros e bancos recém-pintados pelos moradores. Caramelo continuava fazendo parte desse cenário, agora caminhando com mais segurança, como se conhecesse cada irregularidade do chão. A lata ainda estava ali, mas visivelmente mais solta em um dos lados, permitindo que o ar circulasse melhor. O cheiro metálico havia diminuído, substituído por um odor neutro, quase imperceptível. Isso trouxe um alívio claro para o cachorro, que passou a se alimentar com mais facilidade. Seu corpo começava a recuperar um pouco da energia perdida ao longo dos meses. Ainda assim, a cautela permanecia. Cada aproximação humana era analisada com atenção, embora o pânico inicial tivesse se transformado em vigilância tranquila. Clara manteve sua rotina com disciplina. Chegava cedo, estendia o pano, sentava-se no chão e aguardava. A tesoura aparecia apenas depois que Caramelo estava calmo. Essa repetição consolidou regras claras para o pequeno universo criado ali. Nada era feito de forma inesperada. Essa consistência foi essencial para que o cachorro não recuasse. Dona Lúcia, por sua vez, adaptou seus horários para estar presente nos momentos mais delicados. Sua motivação era simples e profunda. Ela queria garantir que Caramelo nunca se sentisse sozinho durante o processo. Levava água fresca, comida macia e permanecia sentada, muitas vezes em silêncio, observando. A conexão emocional entre os três se fortalecia sem palavras. Em uma manhã de sol suave, Clara tocou novamente a lateral da lata, desta vez. Com mais firmeza, testando o movimento. O metal cedeu um pouco mais. Caramelo sentiu o toque e tensionou o corpo, mas permaneceu. Sua respiração acelerou, e ele choramingou baixo, liberando o medo contido. Clara parou imediatamente, esperando que ele se acalmasse. Esse respeito ao limite foi decisivo para que a confiança não se rompesse. O ambiente da praça parecia acompanhar o ritmo. Pessoas que passavam diminuíam o passo, falavam baixo. Crianças eram orientadas a manter distância. O som mais presente era o vento passando entre as árvores. Essa mudança cultural, embora simples, teve impacto direto no comportamento de Caramelo, que passou a se deitar mais vezes em posições relaxadas. No meio daquele mês, Clara percebeu que o cachorro estava mais disposto a aceitar o toque por períodos um pouco mais longos. Isso permitiu pequenos ajustes na abertura da lata, sempre com pausas. Cada avanço vinha acompanhado de um desgaste emocional evidente. Caramelo ficava inquieto depois, caminhando em círculos, como se precisasse reorganizar seus sentimentos. Em um desses dias, após um ajuste cuidadoso, parte do rosto de Caramelo ficou mais visível. Seus olhos, antes escondidos, puderam ser vistos por um breve momento. Eles estavam atentos, cansados, mas cheios de uma sensibilidade profunda. A visão daquele olhar emocionou Clara e Dona Lúcia,
que precisaram conter as lágrimas para não alterar o ambiente com emoções intensas. O progresso trouxe também novos desafios. Com a lata mais solta, havia o risco de movimentos inesperados. Clara redobrou a atenção, garantindo que tudo fosse feito em momentos de total calma. A preparação para o passo final exigia mais paciência do que nunca. Caramelo sentia as mudanças no próprio corpo. O peso diminuíra, a pressão também. Ao mesmo tempo, a ideia de ficar sem a lata começava a surgir, mesmo que de forma confusa. Ele havia se acostumado àquele limite. Superá-lo exigiria coragem. Seu conflito interno se intensificou. Permanecer no conhecido ou aceitar a transformação. O mês avançou com pequenos cortes e longas pausas. Nenhuma decisão apressada. Cada dia trazia um pouco mais de alívio e também de expectativa. A cidade acompanhava de longe, respeitando o processo, entendendo que aquele cuidado exigia tempo. Ao final do 7º mês, Caramelo caminhava pela praça com mais leveza. A lata ainda estava ali, mas já não o dominava. O esforço coletivo havia criado uma base sólida. A confiança, construída lentamente, sustentava agora a possibilidade de uma mudança definitiva, próxima, mas ainda tratada com o mesmo cuidado que guiara toda a jornada. O 8º mês começou com uma brisa fresca que atravessava as ruas estreitas do bairro e agitava levemente as folhas das árvores da praça. O céu azul era intenso, refletindo a energia renovada no ambiente. Caramelo chegava cedo como sempre, caminhando com passos mais confiantes, o pelo levemente eriçado pelo vento, a cabeça ainda protegida pela lata, mas com movimentos mais suaves e calculados. Ele já não parecia mais aquele cachorro desesperado que corria sem rumo. Cada passo era fruto da experiência acumulada ao longo de meses de paciência e cuidado. Clara chegou cedo naquela manhã, sentou-se no chão, estendeu o pano e posicionou a tesoura de ponta arredondada ao lado, exatamente como vinha fazendo semanas. Dona Lúcia estava presente, observando a distância, com a voz baixa e pausada, pronta para intervir apenas se fosse necessário. O ambiente estava controlado, seguro, e parecia quase silencioso, exceto pelo som suave do vento e o canto distante de alguns pássaros. Caramelo aproximou-se lentamente, farejando o ar. Ele parou alguns passos, analisando cada detalhe. Seus olhos estavam atentos, mas menos tensos do que antes. A lata ainda pressionava seu rosto em algumas áreas, mas já havia espaço suficiente para ele respirar mais livremente. Cada avanço nos meses anteriores havia preparado o terreno para aquele momento. Clara observou o cachorro por minutos, esperando que ele se acomodasse sobre o pano, o que fez com cautela, cheirando o tecido antes de deitar-se. O toque inicial na lata foi delicado. Caramelo estremeceu, mas permaneceu no lugar, respirando de forma rápida e irregular. Clara manteve a mão firme, silenciosa, permitindo que ele sentisse o contato sem surpresa. A cidade, visível ao fundo, parecia manter o ritmo mais lento naquele momento. Pessoas passavam, mas respeitavam a distância, observando de longe. Cada detalhe do ambiente estava preparado para evitar sustos. Após alguns minutos, Clara iniciou o pequeno corte na lateral da lata. Um som metálico suave ecoou, mas Caramelo não se moveu. Ele apenas inclinou a cabeça, sentindo a mudança e o alívio parcial no rosto. Seus olhos refletiam a mistura de curiosidade, medo e confiança. Dona Lúcia sorriu discretamente, mantendo a calma, percebendo que o esforço coletivo começava a dar resultados visíveis. Os dias seguintes foram marcados por ajustes cuidadosos. Cada abertura na lata era feita em pequenos incrementos, sempre respeitando os limites de Caramelo. O cachorro caminhava em círculos, respirava fundo, e deitava novamente sobre o pano. Ele liberava o estresse acumulado lambendo o chão ou balançando levemente o rabo. Cada gesto mostrava esforço visível, resultado de meses de paciência e persistência. Durante aquele mês, Clara percebeu que o cheiro vindo de dentro da lata, antes forte e estranho, estava diminuindo gradualmente. Caramelo interagia mais com o ambiente ao redor, olhando para crianças, observando as árvores, os cheiros, os sons da cidade. Seu conflito interno ainda existia, mas agora havia equilíbrio entre a cautela e a curiosidade. Ele se sentia mais seguro para explorar pequenas variações ao redor da praça. Dona Lúcia trouxe novidades. Introduziu novos alimentos mais suaves e água morna em recipientes baixos. Essas adaptações, embora simples, exigiram esforço, mas reforçavam o cuidado e o respeito pelos limites do cachorro. Cada avanço tinha um custo,
mas também um efeito direto no bem-estar de Caramelo. Ele respondia lentamente, aproximando-se com confiança e permanecendo mais tempo no local. Clara e Dona Lúcia também passaram a observar os movimentos de Caramelo em detalhes, anotando cada reação à pressão da lata, ao toque da tesoura e às mudanças do ambiente. Elas perceberam padrões, identificaram pontos de desconforto e ajustaram o ritmo. Essa observação constante era essencial para que nenhum retrocesso ocorresse. O cachorro sentia a atenção, a paciência e a consistência, fortalecendo a relação de confiança entre os três. Ao final daquele mês, Caramelo já conseguia se movimentar pela praça com mais liberdade. A lata ainda estava presente, mas o peso diminuíra, e ele conseguia girar a cabeça para observar melhor o ambiente. Cada gesto demonstrava progresso, confiança e esforço visível. Clara e Dona Lúcia sentiram que estavam próximas de um ponto decisivo. O cenário estava pronto, a preparação concluída, e a etapa final se aproximava com delicadeza e respeito pelo cachorro. O 9º mês trouxe uma sensação de expectativa no ar. O céu estava limpo, com nuvens finas que se espalhavam preguiçosamente, deixando a luz do sol aquecer suavemente a praça. Caramelo chegava cedo, caminhando com passos firmes, o pelo brilhando levemente à luz da manhã, o corpo mais ágil e menos tenso. A lata ainda permanecia em sua cabeça, mas o metal já se movia livremente, permitindo que ele girasse a cabeça e respirasse com mais facilidade. Cada movimento parecia cuidadosamente calculado, resultado de meses de paciência e observação. Clara chegou como sempre, carregando o pano limpo e a tesoura de ponta arredondada. Ela se sentou, mantendo postura calma e silenciosa, estendendo o pano no mesmo local de sempre. Dona Lúcia trouxe água e comida, posicionando os recipientes próximos, mas sem se aproximar demais. O ambiente estava carregado de uma tranquilidade respeitosa. Caramelo aproximou-se lentamente, farejando o ar, observando cada detalhe, demonstrando cautela, mas também curiosidade. Naquele mês, Clara decidiu avançar com passos mais concretos. Tocou a lateral da lata de forma mais firme, observando a reação de Caramelo. Ele estremeceu, respirou rapidamente, mas permaneceu imóvel. A confiança construída nos meses anteriores permitiu que ele aceitasse o contato sem fugir. A tesoura estava posicionada de forma visível, como se fizesse parte da cena cotidiana, reduzindo a surpresa e preparando o cachorro para o próximo movimento. O primeiro corte mais significativo foi feito. O som metálico ecoou baixo pela praça, mas Caramelo não se levantou. Ele inclinou a cabeça, sentiu o ar fresco em um dos lados do rosto, e soltou um leve choramingo de alívio. Clara permaneceu imóvel, permitindo que ele assimilasse a mudança antes de continuar. A paciência havia se tornado o elemento mais importante daquele processo. Cada avanço tinha custo emocional, tanto para o cachorro quanto para as cuidadoras, mas os resultados eram visíveis. Nos dias seguintes, Clara continuou a fazer pequenos ajustes, sempre respeitando o ritmo de Caramelo. Ele começou a se deitar sobre o pano com mais confiança, permitindo toques mais longos na lateral da lata. O metal cedia gradualmente, liberando a pressão sobre o rosto e proporcionando maior conforto. Dona Lúcia observava atentamente, oferecendo água e petiscos, garantindo que cada momento de avanço fosse reforçado com cuidado e atenção. A praça, normalmente movimentada, parecia segurar o fôlego. Moradores passavam lentamente, crianças eram orientadas a manter distância, e o som do vento entre as árvores era o único barulho constante. Esse controle ambiental foi fundamental para que Caramelo continuasse a confiar. Ele reconhecia padrões, aprendia com a consistência e reagia de acordo com a segurança percebida no entorno. Um dia, Caramelo conseguiu girar completamente a cabeça para observar o ambiente. Seus olhos, atentos e vivos, transmitiam uma mistura de cautela e alegria. Ele se aproximou de Clara e deitou-se novamente, permitindo que ela tocasse a lateral da lata sem pressa. A tesoura estava posicionada, pronta para um corte delicado, mas Clara guardou o momento certo, reconhecendo a necessidade de tempo para que o cachorro assimilasse cada mudança. Durante aquele mês, pequenos detalhes se tornaram grandes conquistas. O cheiro vindo de dentro da lata, antes desconfortável, estava quase desaparecendo. Caramelo interagia mais com o ambiente, explorando novas áreas da praça e respondendo aos sons de forma calma. Cada vitória exigia esforço, paciência e atenção ao detalhe, mostrando que a confiança era construída gradualmente e que cada passo tinha seu custo emocional. Clara e Dona Lúcia também sentiram mudanças em si mesmas.
A dedicação contínua, a observação silenciosa e o cuidado extremo transformaram suas rotinas. Elas perceberam que a conexão com Caramelo era profunda, baseada em confiança, respeito e compreensão mútua. O cachorro respondia, não apenas aos gestos físicos, mas à energia e à calma das cuidadoras. Ao final do 9º mês, Caramelo estava mais leve, o metal da lata já quase liberando completamente seu rosto. Cada passo na praça era feito com segurança e confiança, e o esforço de meses havia transformado completamente a relação entre ele e as pessoas ao seu redor. O cenário estava pronto para o momento decisivo, e a sensação de expectativa pairava no ar, como se toda a praça estivesse preparando-se para celebrar a próxima conquista. O 10º mês chegou com uma manhã clara, o sol iluminando cada canto da praça e refletindo nas poças deixadas pelas últimas chuvas. O ar estava fresco, carregado de um perfume suave das flores recém-cultivadas nos canteiros. Caramelo chegava como sempre, caminhando com passos firmes e confiantes. O metal ainda repousava sobre sua cabeça, mas agora cedia facilmente, como se soubesse que finalmente chegará o momento de se libertar. Cada passo dele demonstrava coragem e paciência, acumuladas durante quase um ano de pequenas vitórias. Clara chegou cedo, sentando-se no chão, estendendo o pano cuidadosamente e posicionando a tesoura de ponta arredondada ao lado. Dona Lúcia trouxe água morna e alimentos macios, deixando-os próximos, sem pressa, permitindo que Caramelo se sentisse seguro. O ambiente estava carregado de expectativa silenciosa, mas também de tranquilidade. A praça parecia compreender o momento, cada som contido e cada pessoa mantendo distância para que nada interferisse. Caramelo caminhou até o pano, farejando o ar, respirando profundamente. Ele deitou-se, colocando o peso do corpo sobre o tecido, sentindo a familiaridade sob ele. Clara tocou delicadamente a lateral da lata, e Caramelo permaneceu imóvel, confiando. O metal cedeu levemente, e ele liberou um leve suspiro, misturando alívio e nervosismo. Durante meses, ele aprenderá a aceitar o toque, a confiar na calma das pessoas ao seu redor, e agora parecia compreender que algo importante estava prestes a acontecer. Clara fez o primeiro corte mais largo, ouvindo o som metálico ecoar suavemente. Caramelo se manteve firme, respirando fundo, sentindo o ar fresco tocar uma parte do rosto que havia sido pressionada por meses. Dona Lúcia acariciou levemente o ar próximo a ele, oferecendo segurança invisível, e Caramelo respondeu com um leve movimento de rabo, sinalizando que confiava. O esforço acumulado estava finalmente sendo recompensado. O segundo corte foi feito com cuidado, ampliando a abertura. Caramelo sentiu a liberdade se aproximar, e seus olhos brilharam. Ele ergueu a cabeça lentamente, observando o ambiente com atenção, curioso com o espaço que antes parecia limitado. Clara manteve a calma, permitindo que cada segundo fosse absorvido pelo cachorro, sem pressa, reconhecendo o custo emocional de cada avanço. Caramelo sentiu a diferença imediatamente. A pressão diminuiu, o peso cedeu, e a sensação de alívio foi intensa. Enquanto os últimos ajustes eram feitos, crianças passavam observando de longe, curiosas, mas silenciosas. Pessoas da vizinhança paravam por alguns segundos, admirando a paciência e dedicação que transformaram um simples cachorro em símbolo de coragem. Caramelo respirava com mais liberdade, movimentava-se com confiança e explorava cada espaço próximo com atenção. A lata, que por tanto tempo foi seu obstáculo, agora cedia por completo. O corte final permitiu que a lata fosse removida sem esforço. Caramelo balançou a cabeça, sentindo o ar livre em cada parte do rosto, percebendo o mundo de uma forma totalmente nova. Ele correu alguns passos, circulando o pano, sentindo a liberdade física e emocional. Clara e Dona Lúcia trocaram olhares emocionados, sorrindo diante da conquista. Cada lágrima contida ao longo dos meses explodiu em alegria silenciosa. O cachorro, antes desesperado e limitado, agora explorava o espaço com confiança e energia renovada. A praça inteira parecia celebrar junto com Caramelo. O cheiro do café e do bolo se misturava à brisa, as árvores agitavam suas folhas suavemente, e o som distante dos pássaros parecia cantar a vitória do pequeno herói. O esforço coletivo, a paciência e a confiança mútua culminaram em um momento que ficaria marcado para sempre na memória de todos que acompanharam a história. Caramelo se aproximou de Clara e Dona Lúcia, esfregando-se suavemente contra elas. O contato era carregado de gratidão e alegria, mostrando que a relação construída ao longo de meses era profunda e verdadeira. Ele sentiu, pela primeira vez, a sensação completa de liberdade,
mas também de pertencimento. O cachorro, símbolo de perseverança e coragem, agora tinha a recompensa que tanto merecia. A tarde avançou, e Caramelo correu pelo espaço da praça, explorando os cantos antes inacessíveis. Cada movimento era firme, cada respiração mais livre, e cada olhar transmitia felicidade. Clara e Dona Lúcia observaram em silêncio, sentindo o peso de todos os esforços transformados em resultado visível e emocionante. O cachorro Caramelo, que começou desesperado com uma lata presa, agora vivia plenamente, cercado de cuidado, amor e segurança. O 10º mês terminou com Caramelo deitado sob o sol, descansando tranquilo, o corpo relaxado, a cabeça erguida e livre da lata. O cenário estava cheio de cores, sons suaves e aromas acolhedores, refletindo a vitória alcançada. A jornada que começou com desespero e medo terminou em liberdade, confiança e alegria. O cachorro Caramelo havia conquistado mais do que a simples remoção de um obstáculo físico. Ele conquistou a confiança, a amizade e a alegria de viver plenamente. Fim. Você chegou até aqui? Então comente e gastar. Curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.